Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Hoje nós vamos de atividade, novamente, com o assunto de linguagem verbal e não verbal. É um assunto muito importante para quem vai fazer o Enem, certo? Porque geralmente o tema da redação, eles utilizam muito isso, linguagem não verbal. Então é bom que vocês conheçam, relembrem o assunto. Então vamos ver aí, linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Essa linguagem é a linguagem mais utilizada, pelas pessoas. É a linguagem que vocês veem nos livros, que está escrita lá nos seus livros, nos cadernos que vocês escrevem, certo? São a linguagem também falada, onde há os discursos, a igreja, o pastor, o padre, quando fala, a linguagem dele é falada, Então, ela é uma linguagem verbal. Então, a gente sabe que a palavra escrita ou falada é uma linguagem verbal, ok? E o que é a linguagem não verbal? É aquela que utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens das placas e as cores na sinalização de trânsito. Ou seja, quando a gente anda na rua, no tráfego, a gente vê muitas placas, de avisos com sinais, sem nada escrito, apenas as imagens. Mas elas querem dizer algo, quer dizer alguma coisa. São avisos que tem ali. O que a gente sempre vê, o que mais vê, a gente já conhece bastante, são as placas de trânsito, de sinalização, o semáforo, que através das cores a gente sabe o significado, o verde, o amarelo e o vermelho, Então, cada um tem o seu significado e a gente conhece. Então, essa é uma linguagem não verbal, aquela que a gente utiliza as imagens para falar, para saber, para conhecer o que é. Ok? Então, vamos para a linguagem verbal aqui. Dá um exemplo. É o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. A linguagem verbal a gente utiliza tudo também, principalmente para a comunicação. Então, aí tem, aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. É de William Shakespeare. É o seguinte, aí é uma escrita, Vocês estão vendo aí cada palavra escrita, então isso é uma linguagem verbal, que a gente vê, a gente escreve, a gente lê, lê através das palavras, não é? Então, isso é uma linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela que a gente vê, como eu falei anteriormente, através de imagens. Aí nós temos duas imagens. Uma significa perigo, que é a caveira, perigo de morte, que é a caveira, que o rosto da caveira, Os ossos, geralmente, aí quando qualquer local que você encontre isso, ele está te avisando que é um lugar perigoso, que é perigo ali, e pode vir a morrer, a morte, Então, ele fala sobre a morte, o perigo de morte, ok? E ao lado nós temos aqui um cigarro, onde avisa que é proibido fumar em tal lugar, em tal local que tiver. Então, qualquer lugar que tiver essa imagem, a gente já diz que é a proibição do fumo, ok? E tem até a faixa ao meio, Porque é uma proibição, não pode fumar naquele local, certo? Então, aí nós vemos a linguagem não verbal. Eu coloquei essa seta no meio para fazer uma distinção aí. Perigo de morte, ou seja, o cigarro mata, Aí tem a caveira e levando ao cigarro, que é cigarro. Na realidade, a seta ela vai estar ao contrário, Para mostrar que o cigarro tem o perigo de morte. Linguagem verbal e não verbal. Então, como eu falei antes do semáforo, é um exemplo aí para a gente ver. Vale ressaltar que ambas são tipos de modalidades comunicativas. Tanto a verbal e a não verbal, a gente serve para se comunicar.
As duas são muito importantes e utilizadas no dia a dia. No entanto, a linguagem verbal é a mais empregada. Como eu falei anteriormente, que a verbal é que a gente utiliza muito mais. Por exemplo, quando escrevemos um e-mail, né, que hoje a gente utiliza muito o e-mail, o próprio WhatsApp, né? O WhatsApp, gente, é um exemplo muito importante para vocês alunos que usam muito isso. No WhatsApp vocês escrevem bastante, né? E ali você utiliza a linguagem verbal, ok? E também tem a não verbal, porque a gente utiliza aqueles emojis, né? São os bonequinhos que tem ali, que cada um tem um significado e dá para entender. É muito importante vocês saberem que nessas redes sociais que vocês utilizam, nós utilizamos, aliás, ela também usa muito a linguagem não verbal, certo? Então, o WhatsApp, que é um desses que vocês mais utilizam, o Facebook, tem a linguagem verbal e a não verbal. São várias figurinhas que tem lá, né? Vocês gostam muito disso e, para quem não sabia, ali é uma linguagem não verbal, tá avisando. Tem os bonequinhos que choram, aqueles que riam. Então, aquilo há um significado. Então, todo mundo entende. Se você colocar um emoji daquele que ri, todo mundo vai saber que você está alegre. Não é isso? Então, aquilo é uma linguagem não verbal. Utilizamos a linguagem não verbal e a linguagem verbal nas redes sociais. Quando observamos as cores do semáforo, que eu já falei, né? Então, cada cor tem um significado. O verde está livre, né? O amarelo é atenção e o vermelho, pare. Tanto serve isso para os motoristas, né? E também para os pedestres. Linguagem verbal e não verbal ou linguagem mista. Essa é a outra linguagem que nós utilizamos. É a linguagem que a gente utiliza as duas ao mesmo tempo. Então, além da linguagem verbal e não verbal, há a linguagem mista ou híbrida, a qual agrega essas duas modalidades. Ou seja, utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Ao mesmo tempo que tem a verbal, também tem a não verbal. Então, a gente tem um exemplo aí das histórias em quadrinhos. Quem gosta de histórias em quadrinhos sabe muito bem que nela a gente tem a escrita, né? E também tem as imagens, tem as figuras. Então, ela caracteriza muito isso, a linguagem mista, em que acompanhamos a história por meio dos desenhos e das falas dos personagens. Aí tem um link que você pode procurar ver, estou falando mais sobre a linguagem mista. Aí tem um exemplo, que é sempre utilizado, geralmente quem vai fazer o Enem utiliza muito lá a charge. E a charge, ela tem muito a linguagem verbal e não verbal, a mista, certo? Tanto tem a escrita, né, quanto as imagens que vocês podem ver. Aí tem, pode levar que tem inteiro, único dono, carro de padre, beleza. Vê lá, não vai passar de 80 quilômetros, Deus está vendo. Como o vendedor falou que era um carro de padre, o comprador achou que o carro era de santo, né? Tinha um santo lá dentro, era de Deus, e aí ele ficou com medo, né? Ele achou, né, no pensamento dele que tinha um anjo avisando para ele não passar de 80 quilômetros. Então aí a gente utilizou a linguagem escrita, e aliás voltou, né? Utilizou a linguagem escrita e a linguagem não verbal, as imagens. Bom, gente, aí é referências, quem quiser procurar mais assuntos sobre isso, além da referência que eu dei, também vocês podem ir para YouTube, podem ir para o próprio Google e fazer a pesquisa para obter conhecimento maior sobre isso aí. Bom, agora eu tenho uma atividade, que eu espero que dessa vez realmente todos possam colaborar e fazer. É uma atividade simples, mas é boa para fazer. Durante essa pandemia do coronavírus, estão sendo utilizadas em repartições públicas, comércios, empresas, hospitais e etc., avisos que só poderão entrar nesses locais determinada quantidade de pessoas com o uso da máscara, utilizando a fila, álcool em gel e o medidor de temperatura digital. Sendo assim, cria avisos para ser colocado nas portas desses locais, utilizando os 3 tipos de linguagem. O que é que eu quero que vocês façam aí? Vocês observaram que muitos desses locais, para entrar, você tem que estar com a máscara, tem que usar o álcool, né?
Tá? Algumas delas estão usando medidor de temperatura e para isso tem avisos no local. Eu quero que vocês criem avisos, verbal ou não verbal, misto, para ser colocados nessas repartições, nesses locais. Quer dizer, vocês não vão colocar nos locais, mas vocês vão criar isso que poderiam ser colocados, certo? Pode usar as figuras, né, imagens, pode colocar a escrita ou pode fazer os dois, a verbal e a não verbal. Tanto colocar a imagem, quanto colocar também a escrita. Ok? Então, aí você pode usar máscara, usar álcool gel. Espero que vocês consigam fazer numa boa. Ok? Então, vou agora finalizar e espero que vocês façam essa atividade numa boa. Um abraço para todos e até a próxima.